bom, estamos aqui para mais uma edição do programa Sertão Inovador. Eita, Artêmio, já um ano aí de jornada. Ficamos muito felizes de trazer aqui na nossa região, no nosso sertão, pessoas que inovam, pessoas que fazem acontecer, pessoas que empreendem, uns valentes, que eu gosto muito de dizer. Não são pessoas que acertam sempre, mas também não erram sempre. Eles vão acertando e errando, no fim das contas, no saldo sai positivo, eles têm resultado. Mas mesmo quando não acerta, os inovadores, os empreendedores, eles aprendem. Então não é bem que erram, eles ainda não acertaram, melhor dizendo assim, né? Estão buscando e uma hora dessa eles vão acertar. E aí, tudo bem? Tudo em paz. O professor sempre fala aqui que valente, persistente, né? Rapaz, o empreendedor nato mesmo, ele é corajoso. É uma outra característica visível. Coragem, ele tem coragem. E o professor falou aqui também sobre acertar e errar, que muitos aqui conhecem. Até em nossas residências a gente usa aquele WD-40. Estou fazendo a propaganda aqui gratuita. Conhece aquele produto WD-40 que você coloca no ferrolho? Isso. Uma porta que está ringindo ali. Você sabe por que é WD-40? Não. Porque ele testou um produto 39 vezes e deu errado. Já era para ter desistido, não era? E só foi validado na 40ª vez. Olha aí. E aí, WD-40. Uau. Legal. Hein? Estamos hoje com uma convidada, mas que bem especial, né? Meu Deus, que honra. Há tempo que nós queríamos ela aqui no programa, né? Para falar, para contribuir. Deixar que o professor Radamés apresente essa pessoa. Ela já está meio aqui assim. Já está aqui conosco, Hortência. Tá conosco. Seja bem-vindo, Hortência. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite e pela fala. Eu nem vi a apresentação ainda, mas já estou honrada. Eu acho que é de extrema importância trazer programa como o de vocês, né? Trazer um podcast como o de vocês, que traz a comunicação para o empreendedor, que traz a coragem, a força, a inovação e um pouco de loucura também. Porque empreender não é fácil. Não é fácil. Mas se feito com coragem, com amor e com muita fé, funciona. Funciona. Eu costumo... A gente diz assim, eu costumo falar, porque aí o professor fala muito, né? Então, esse é o costume dele. Mas eu tenho observado, eu acho que é melhor ficar assim, eu tenho observado e tenho percebido que empreender é um estilo de vida. É uma escolha, é um jeito que a pessoa escolhe viver daquela maneira, né? Correndo risco. Por isso que aí foi colocada a importância da coragem, é da natureza, é do estilo da pessoa, né? Aí passa por essa definição que você colocou, o empreendedor nato, tem aquela ideia daquele que nasce empreendedor. Aí tem, eu que sou da área da ciência, eu digo, mas tem maneiras também de ensinar, tem como aprender, e aí você compensa, não é tão assim, não é uma ciência tão exata, quer dizer, aquele que aprendeu a empreender de acordo com, né, aprendendo com lições, ele vai ser tal qual aquele que já demonstra lá na infância esses elementos. Não há um estudo que prove a relação, se é igual, se não é tal. Entretanto, seres humanos como somos, aprendemos. Nós temos a capacidade de aprender. Eu aqui, não sei se vocês tocam, eu toco um pouquinho de piano. Eu já estou consciente disso, eu não vou ser um Beethoven, já estou consciente, nem Mozart, mas eu aprendi a tocar piano, eu não sou porque o meu objetivo também não era tanto e claro, não aflorou tão cedo a genialidade do cara, que eu também fui pegar logo um gênio, podia ter pego um menos na escala lá na pirâmide, né, na pirâmide aí, para pegar alguém um pouquinho mais na base, mas o que eu estou querendo dizer é que essa atividade de empreender, talvez essa sim, eu bato nesse ponto porque muitas pessoas já falaram sobre isso e já pesquisaram sobre isso. Trago aqui David McClelland como principal. Empreender é comportamento. Sim. Disciplina. E eu sou da área da venda? Então, eu sou da área da venda, eu sou vendedora. Pega esse tópico e já joga para você conversar. Eu já estou aqui na minha. Eu sou vendedora, eu não digo que eu nasci vendedora, tá? Eu discordo das pessoas que falam, eu nasci vendedor. Não, você não nasceu. Você nasceu bom comunicador. Venda é estratégia. Para cada cliente, você vai se comportar de um jeito diferente em cima das estratégias que você tem.
Então, eu discordo total e completamente dessa ideia. Até porque você tem que estudar, você tem que melhorar. E não tem como você vender aquilo que você não conhece. Ah, Hortência, qualquer coisa que você me colocar, eu vou vender. Não, você vai jogar uma boa lábia. Uma boa lábia. Mas vender de verdade é só quando você entende do seu produto. Se você entender o produto... então eu entendo de vários produtos. Beleza, então você estudou vários produtos e aí você é uma pessoa que quer estudar. Mas para você vender de forma bem feita, você tem que estudar. Tem que conhecer. Tem que conhecer o produto. Não dá para vender aquilo que você não conhece. Muito bom. Não Vamos dá. fazer o seguinte. A gente sempre fala que o CPF vem antes do CNPJ. Eita, pronto, vamos. Ela trabalha com atividade de consultoria, ajuda empresário, ajuda na pessoa, equipe de venda e tal. Mas, primeiramente, quem é Hortência? É de Mossoró, não é de Mossoró? Que formação É que mãe. não tem? É mãe. Conhecer um pouquinho da pessoa, até aqui, mais ou lá. menos. Minha gente, eu estava até comentando antes de começar, eu acho que o CNPJ ele passou por cima do CPF tem um tempo, porque a gente hoje em dia trabalha um pouco mais do que o que vive, o que nem é correto. Mas, Hortência, eu tenho 37 anos, sou de Mossoró, sou mãe de 2 filhos, Maria Alice, que vai fazer 14 anos agora essa semana, e Carlos Júnior, que vai fazer 8 anos em agosto, em 7. Eu sou formada em marketing pela UNP, fiz a minha pós em assessoria de imprensa em Fortaleza, no IPRED, mas eu não gosto de nenhum dos dois, eu gosto de vender. Eu gosto de vender. Ainda bem Eu que gosto tá perto, né? Tá perto, tá nada, professor. Eu acho que tá um pouquinho longe. A vivência do de vender é um pouco diferente quando colocado em prática, óbvio. Tudo aquilo que a gente aprende como base, a educação, até para a forma de tratativa humana mesmo, nos serve. Mas a experiência que traz pra gente essa conduta de como fazer. Eu sou uma apaixonada por vendas. Eu sou uma apaixonada pelo mundo do empreendedorismo desde muito cedo. Já fui vendedora, gerente de loja, frente de caixa, tudo que você imaginar. Então, o que me trouxe até aqui hoje foi a minha experiência. Foi a minha forma de enxergar as vendas e a relação com as pessoas. Todas as vezes que eu trabalhei de CLT, eu sempre pensei, no futuro essa pessoa ou vai ser meu cliente ou vai ser meu patrão. Então, eu tinha uma forma diferente de pensar de como os colaboradores comuns pensavam na mesma época que eu. E eu acho que foi por isso que eu me destaquei tanto. Sem contar que eu, assim como o senhor, sou muito boa de falar. Poderia até ter sido uma professora, facilmente, mas eu gosto dessa comunicação. Então, eu acho que eu fui primeiro muito boa na comunicação e depois muito boa nas vendas. Muito boa nas vendas. Hortência falando aí, eu me lembrei aqui do que eu costumo dizer para os colaboradores lá da empresa. Vocês estão em uma vitrine. Sim. Você é um produto e você está numa vitrine. Mas vamos você chamar um colaborador seu de produto, sim. Produto, e ele vai dizer se ele é um produto de qualidade ou não. Sim. E ele vai estar se relacionando aí com os fornecedores, com os clientes, né? Então, você está no meio aí, meu amigo. Eu concordo total e completamente. Então, vai depender da sua postura, da sua abordagem, do seu atendimento. Tem mais, eu digo a eles, rapaz, você está na vitrine, você pode continuar nessa vitrine aqui, dando o seu melhor, como você pode sair dessa vitrine aqui e ir para outra vitrine. Seja uma vitrine de um fornecedor, para se tornar um representante comercial, seja na vitrine de um cliente seu hoje, e seja na sua vitrine daqui a algum tempo. Rapaz, você diz isso para o seu funcionário, você está induzindo ele a ser um concorrente? Não. Você está induzindo Eu ele a ser estou melhor. trabalhando ele para ele se tornar uma pessoa melhor. E ele fazendo isso, ele vai crescer onde? No meu time. Exatamente. Na minha empresa. Exatamente. Não é? Eu acredito Então, muito você nesse falou aí, eu ciclo. me lembrei dessa analogia aqui de vitrine e de produto. Nós somos um produto. E a gente precisa ter muita segurança como ser humano no ciclo, no quesito trabalho. Por exemplo, na minha época de colaboradora, de CLT, eu nunca tive medo de ficar desempregada. Nunca tive medo de ficar desempregada. Nunca. Nunca me passou pela... Meu Deus, eu vou ficar, 3, 4 meses desempregada. Nunca tive medo. Porque eu sabia aquilo que eu entregava. Agora, eu também tinha muito conhecimento sobre as minhas escolhas, sobre o que não era confortável para mim. Se eu trabalho para você, não é confortável para mim, eu vou estar atrapalhando a minha vida e a sua. Então, se eu entrasse num ambiente e eu entendesse que aquele ambiente não era o que eu concordava, no sentido de
Não é sobre o ciclo de hierarquia, mas é sobre a postura, é sobre como aquilo caminha, é sobre eu não ter oportunidade de crescimento, eu não ficava. Eu vou atrapalhar essa pessoa? Eu vou estar ocupando o lugar de uma outra pessoa que poderia estar aqui com a necessidade desse lugar. Então, eu sempre fui muito coerente com relação a isso. É o meu lugar, vou ficar aqui, vou dar o meu melhor. Não é o meu lugar, também não vou atrapalhar. E quando eu treino equipes hoje, eu falo. É uma das primeiras coisas que eu falo. Se você não gosta desse lugar, se você vem trabalhar forçado, ou se você vem por extrema necessidade de sobrevivência e não porque você sente um amor, um afago, um carinho por fazer isso, não venha. Peça as contas e saia. Porque se for para atrapalhar, não atrapalhe. Essa empresa é o sonho de alguém. É o sustento de várias famílias. Não atrapalhe a vida das outras pessoas. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai dançando conforme a música. Sim. Música. Você tocou a nota muito importante aí, a nota das vendas dentro de uma organização, de uma empresa. Com fim ou sem fim lucrativo, alguém vai ter que estar sempre vendendo, né? E esse tema, ele é simplesmente, se a gente fizer, talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso, e aí eu estou procurando aqui qual é o órgão do corpo humano que representa vendas. Quer dizer, ele é o sistema nervoso, ele é o coração. É o pulmão. É o pulmão. Então, se a gente pega vendas, quando eu falei naquela hora que estava junto, como a gente trabalha com gestão, então a gente usa entre aspas, a caixinha do growth, que é uma maneira hoje que a gente trabalha em algumas empresas, a gente junta o growth, que é o growth. Growth é o responsável pelo crescimento da empresa. Então, hoje tem empresas refazendo a maneira como distribui as caixinhas, os setores. E esse setor junta marketing e vendas. Bota os dois juntos, porque o marketing faz aquele trabalho antes da equipe, né? Partir para a ação, gerando leads, fazendo prospecção, qualificando esses leads, aquela coisa toda que faz parte dentro de um tópico do ciclo da venda, né? Sim. E aí até chegar naquelas pessoas que vão ter que fechar a venda para que o cliente possa, de fato, atingir o seu objetivo. Depois tem o pós-venda, e aí entra o grupo dos chamados, que hoje algumas empresas também estão trabalhando, né? O sucesso do cliente, que é um setor pós a área de venda. Então tem um ciclo muito interessante, que algumas empresas já caíram a ficha, e tem que olhar para isso mesmo, que para esse ciclo que a gente está falando, seja do marketing, seja do venda, equipe de vendas, ou seja do follow-up lá, a galera que está fazendo o acompanhamento depois, tem um item central, que é o cliente. E, no fim das contas, um bom vendedor é alguém que consegue ler muito bem as necessidades, né, do cliente para resolver aquilo, até para encantar, fazer algo a mais. Eu queria que você falasse, então, pegando aí falasse um pouquinho do que você faz hoje. Eu já entendi um pouquinho, mas o que você faz hoje dentro dessa área de vendas que realmente ajuda, né, o empresário do lado aqui, seja um empresário que tem vendas de balcão, mais passiva ou mesmo ativa. Aí fala um pouquinho se você trabalha com vendas online ou é só offline. Fala um pouquinho desse mundo de venda que você consegue hoje ajudar o pessoal. Qual é o seu nicho de cliente hoje? Todos. Vou explicar. Hoje eu trabalho com mentoria comercial. Então, você, se for chegar para mim hoje e dizer, Hortência, eu estou precisando de uma mentoria comercial, para mim, você é um produto de serviço. Você é um produto. Hortência, eu sou um produto. Sim, você é um produto. Existe uma coisa, assim, que eu acho que peca muito no ciclo das faculdades e nas escolas. As pessoas ensinam a profissão, mas não ensinam a vender a profissão. E aí é por isso que nós temos tantos profissionais boiando, posso falar desse jeito, que não se encontraram, que não entenderam como vender o seu próprio produto. Existem 5 pessoas na faculdade, todo mundo fez igual, todo mundo assistiu a mesma aula. Eu provavelmente tive notas até mais altas que as suas, mas você é um bom comunicador, você aprendeu a vender, você aprendeu a levar isso para outras pessoas, você se destaca. Sim. Venda, hoje em dia, ela é o destaque. O setor comercial hoje, ele envolve muitas coisas, né? Não só a venda no contexto final. Então, a minha mentoria hoje, só corrigindo, eu não faço consultoria, eu faço mentoria. Certo. A minha mentoria, ela tem uma duração e nós trabalhamos 4 pilares. A gente tem início, meio e fim. Então, não tem como eu hoje pegar um cliente e levar ele para uma rede social para vender se eu não tenho os outros pilares ajustados. Então, hoje a gente trabalha o financeiro, organizamos o financeiro da empresa, nós trabalhamos o planejamento estratégico. Certo. Não existe eu chegar para um cliente e dizer, amanhã teremos uma promoção. Absurdo.
É planejamento. Temos ali um planejamento como uma dieta que você tem que seguir. Seguir o planejamento e encontramos o resultado. Houve dúvida na execução do planejamento, corrigimos as ações. Mas seguimos um planejamento, aí entra o treinamento de vendas. Eu treino a minha equipe de acordo com o objetivo final que eu quero alcançar. Eu não treino só por treinar, não treino só porque eu preciso bater a meta no final do mês. Eu treino porque eu preciso de performance. E aí eu treino a minha equipe nessa performance. E por último, a gente vem com a cereja do bolo, que é a rede social. Hoje a gente tem obrigação de estar nas redes sociais. A gente tem a obrigação de mostrar o nosso produto lá. Nós não temos mais opções. Pilares. Não, isso é um dos 4 pilares. E aí na rede social eu consigo vender esse contexto para que a minha equipe faça o gol. Então, uma equipe bem treinada é uma equipe que entende os processos, que sabe o que faz. Não é todo mundo que chuta a bola pro gol. Eu tenho um meio de campo, eu tenho uma pessoa que começa lá no final. O goleiro sempre fica no cantinho dele para defender o que vem de lá para cá. Então, uma equipe bem treinada é a equipe que sabe se posicionar, independente de ser no presencial ou no virtual. Então, hoje, o que eu faço é orientar essas equipes. Sem contar que nós temos um problema enorme, e eu vou dizer para vocês que dói na grande maioria das pessoas. O gestor. O gestor é um problema gigantesco. Nem todo gestor quer aprender. Nem todo gestor quer evoluir, se atualizar. Ensinar. E eu quero contratar e venda essa xícara. Tchau. Como assim venda essa xícara? Tchau. Essa xícara é de quê? É de cerâmica? É essa abordagem que tem aqui na frente. Se a água aquecer, vai ser de um jeito. Se a água for fria, vai ser de outro. O que eu posso falar sobre o meu produto? As pessoas não querem mais ensinar. Elas não querem mais treinar. Todo mundo quer que o colaborador venha pronto. Você nasceu pronto? Não. Como é que você quer que seu colaborador venha pronto? Ah, mas é porque eu vou treinar a pessoa e amanhã ela vai embora. Vai voltar para os primórdios? Pensamento pequeno, onde eu não atualizo as pessoas. A gente precisa olhar também para o nosso cliente como um vendedor externo. Quando ele tem esse pensamento aí, ele está com medo. Exatamente. E aí, se ele está com medo, aí ele... Se ele andar para trás. Porque como é que ele vai evoluir? Se nem... É contramão, ele está andando na contramão. É um pensamento retrógrado, na verdade, né? Eu preciso atualizar. Tem medo atualizar. do colaborador dele crescer dentro da empresa, para depois ele sair daqui, se tornar um concorrente dele ou ir para um... Você não tem segurança da sua própria empresa. E eu digo sem medo de errar. É o que a gente já falou aqui, né? Em outro bloco, em outro programa, nós falamos sobre a questão do cliente em primeiro lugar, se o cliente está em primeiro lugar, como é que o cliente pode se achar em primeiro lugar. Justamente isso aí. Eu falei que na minha empresa eu procuro trabalhar 3 numa célula, para que eles, de fato, possam ser o primeiro lugar. Que é o colaborador, né? O fornecedor e o cliente. Porque o cliente, por exemplo, eu tenho 20 anos de cardan peças, eu tenho uma experiência, não tenho? Sim. Mas qual é a experiência que o meu cliente tem, que o cliente, meu não, que o cliente ele não tem dono, né? Sim. Qual é a experiência que o cliente tem quando ele vai na cardan? Exato. Apesar dela ter 20 anos. Qual é a experiência que ele tem? O cliente, ele é o resultado. Ele é o resultado do seu esforço, da sua gestão, da sua compra, do seu ambiente. Hortência, eu vendi muito bem. Resultado. Resultado. Eu concordo plenamente quando você fala aí que o maior problema é o gestor. Né? E é interessante que o gestor tenha essa coragem de entender que o resultado, quando ele é negativo, o responsável é você, gestor. Quando o resultado ele é positivo, o resultado é da equipe, é do time. Assim. Até porque liberar não é mais ou menos, porque você às vezes está, mesmo sendo gestor, o dono, mas aí às vezes você olhar direitinho, se o resultado não está bom, é porque você está atrapalhando o processo. Pesado, né, a gente dizer isso? É bem pesado, mas as pessoas precisam ouvir. Elas precisam ouvir que o comércio mudou, que o cliente mudou e que hoje a sistemática é diferente. E de acordo com os economistas, o professor deve estar estudando bastante sobre isso, o ano 2027 vai ser um dos mais pesados que a gente vai enfrentar daqui para frente. Eu estou dizendo agora que o 2027 vai ser a ressaca. Exatamente. 2026 a gente está aqui, mas 2027 é a ressaca. Pois é. Se prepara para 27. E aí quem não se preparar vai sim ter grandes dificuldades ou fechar seus negócios. Porque, de fato, o que é que eu explico? O sistema de empreender,
ele de fato pode ser organizado. E ele é ensinado. Nós precisamos começar a fazer grandes economias para as dificuldades que vão vir no futuro. Se você não tenta, pelo menos, entender um jeito certo, porque não existe, né, essa fórmula mágica, mas um jeito teoricamente certo, você vai ficar para trás. Vai ficar muito para trás. É assim, Hortência, quando a Hortência diz, não existe um jeito certo. Existe uma receita de bolo, né? Existe uma fórmula, né? Você criou Existe uma receita. fórmula, um método. Que bolo gostou desse aqui? Me passa a receita, você me passa a receita. Passo. Mas aí é a hora de Do executar. do processo ali, quando a gente vai juntar os produtos. Que é justamente a hora onde o gestor peca, tá? A concentração eu tô falando só do bolo. Faz a total diferença. Exatamente. E o mentor, por exemplo, o mentor ele é a pessoa que vai estar do seu lado te dizendo como faz o bolo. Não é fazendo o bolo por você. Ninguém vai fazer o seu trabalho por você. Até porque, no final, é sempre você e seu negócio. Você e seu colaborador. Eu queria puxar um assunto aqui que tem a ver com o que você estava falando, da questão de vendas ainda. A gente aprende um princípio chamado princípio de Peter, que acontece muito nas pequenas empresas, médias empresas, que é aquele gerente de vendas que era um bom vendedor. E por ser tão bom vendedor, o dono entende que ele vai ser o cara para ser o nosso gerente. Ele é ótimo vendedor. E isso é o chamado princípio de Peter. O princípio de Peter diz assim: os incompetentes são os que são promovidos. E aí usa esse exemplo de vendas, porque de todas as áreas, sem nenhum demérito, nenhum setor dentro das empresas. Mas, na minha leitura, e está tudo em paz se você pensar o contrário, diferente, todos os cargos, funções nas empresas, a função que é mais parecida com o empreendedor é o de vendas. Tanto que vou usar uma linguagem que eu vi uma vez lá atrás, talvez não seja fofinha, mas assim, é uma espécie que tem que ser entendida como ela é. Os bons vendedores, eles precisam ser entendidos e tratados de uma certa forma, porque um bom vendedor, ele não fica na empresa se ela não dá espaço para ele. Mas a maioria dos cargos não são assim. Você entra, começa a se acomodar com o tempo tranquilo, dá certo. O vendedor não fica, ele não se acomoda. Os bons vendedores precisam ser alimentados, ser cuidados, ser tratados de uma maneira diferencial, porque eles têm esse comportamento empreendedor muito visível com o do dono. O dono, se a empresa deu certo, ele era de alguma forma muito bom em vendas, que é uma coisa que muitos às vezes não são, e aí eles ficam travados, porque quando ele contrata um bom vendedor, rapidamente o vendedor já passa dele. O vendedor entende o negócio, porque normalmente os bons vendedores têm uma velocidade de raciocínio um pouco mais rápida, um pouquinho mais à frente, ele entendeu o negócio, começa a vender, então o dono ou ele se liga ou ele abre um a um igual e ele vai embora. Porque ele não só aprende como é que o negócio funciona, mas ele é bom de vendas, ele consegue ver bons negócios. Então um empreendedor que é bom empreendedor, ele tem que ter bons vendedores dentro da empresa dele. Sim. E cria, amigo, plano de cargos e salário, cria um plano para segurar essa pessoa. Porque se você não for bom em segurá-lo, ele vai embora. Tipo um plano de carreira, né? Tipo um as plano grandes de carreira. empresas hoje fazem já isso, faz. né? O grande desafio é que o pequeno não tem muito isso, e ele tem o teto, ele se torna um teto, e é difícil segurar bons ali. Às vezes o próprio sindicato vai gerar um problema, infelizmente, porque às vezes eles não estão estruturados para dar espaço. Eu falo isso que eu já presenciei, esse tipo de situação, como gerente de RH de uma empresa que queria, por escolha do dono, se eu quero meritocracia aqui, o cara que é bom, eu quero que ele ganhe também, ele ganhe comigo. Pronto, ele dizer isso num país como o Brasil, para trabalhar com as pequenas, as grandes já têm ele tem colchão para juridicamente encaixar todo mundo, mas as pequenas nem têm. Então, eu sei que a dor do pequeno, do empreendedor de pequena empresa, que é outra correção que eu faço, eu não chamo ninguém de pequeno empreendedor, eu chamo de empreendedor de pequena empresa. Quem é pequena é a empresa, o cara não precisa ser pequeno, ele pode ser grande. A empresa que ainda não conseguiu estar do tamanho dele, mas ele deve ser sempre grande, estudar, aprender e tal. O bom vendedor é assim também. Então, eu queria queria que você falasse um pouquinho sobre como conciliar isso em um ambiente que uma boa parte erra, vou chamar assim, um empresário ele erra, tem um cara que é muito bom de vendas,
tá aqui, a Hortência é muito boa de venda. A Hortência é boa de venda demais, ela vende muito. Já sei. Vou colocar a Hortência como minha gerente de vendas, porque aí ela agora vai fazer a turma se tornar grandes vendedores. E aí tem uma falha nisso aí, nem sempre é assim. A grande maioria das vezes não é. Já lhe digo. Como você trabalha muito cara, com vendas, fala um pouquinho sobre isso. Já te digo de cara, a grande maioria das vezes não é. Existe uma diferença entre gerente e vendedor. Gerente é aquela pessoa que está abaixo do gestor e ela é quem vai conduzir essa equipe para que ela possa performar melhor. O bom vendedor, ele nem sempre é um bom gestor. O gerente também é um gestor. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, você está dando um tiro no pé. Porque você deixa de ter uma pessoa que vende absurdamente para ter uma pessoa que você também não preparou adequadamente para assumir um cargo, que é o que acontece muito em Mossoró. Para assumir um cargo sem preparo, e aí você deixou de vender. É melhor você ter esse vendedor como VR, dar a ele algum tipo de gratificação ou um a mais para que ele repasse os seus ensinamentos, do que tirar um bom vendedor que está te dando resultado em lucro. E muitas vezes, se eu sou um bom gestor, eu nem preciso de um gerente. Se eu tenho uma equipe alinhada, uma equipe que fala na mesma sintonia, beleza. Eu tenho essa equipe que vai estar ali. Mas se você é um gestor que, por necessidade, você fica ausente, aí você precisa ter um responsável, que é o gerente. O gerente é justamente isso. O gerente é para tudo. É para resolver, é para solucionar, é para dar um afago para o colaborador. O gerente, ele tem várias funções. Sim. Mas a função principal dele é fazer com que a empresa funcione corretamente com ou sem o gestor presente. Tem um conceito que diz assim: todos os funcionários da empresa são vendedores. Eu tenho algumas ressalvas nessa abordagem, porque... E aí, mais uma vez eu falo, tá? Você pode discordar, não tem problema nenhum. Não estou procurando que ninguém tenha que concordar com o que estou falando. Mas, como eu já trabalhei em recursos humanos, a gente sabe que nem todos têm a competência de vender. Quando você usa a estratégia que todos são vendedores, você tem que treinar todo mundo para ser bom vendedor. De acordo com a sua atividade, que eu entendo que quando a pessoa fala isso, ela diz assim: não, o porteiro é vendedor, mas ele tem que vender como porteiro, né, na função dele. Sim. E aí, então tem esse conceito, que tem o departamento de vendas. Pronto, eles é que vendem. Aí, de repente, outros não dão um bom atendimento e atrapalha a venda, porque na hora que foi tudo muito bom, mas na hora que chegou na menina do caixa, ela, o que é? Aí começa a desfazer a venda. Eita, aí eu entendo que quando as pessoas falam... É polêmico esse assunto, viu, professor? Quando você precisa que todos sejam vendedores, eu entendo que é para justamente corrigir esse tipo de, às vezes, de falha de outras pessoas. E como conciliar isso? Como trabalhar isso? Porque às vezes a pessoa que está ali no caixa, e tem gente que força ela para ela ter que começar a ser mais, né, mais vendedora. E tá certo, tem que ser mesmo. Mas como fazer isso? Você é da área de vendas, então como trabalhar a equipe para de fato... Eu vou deixar a Artemio falar e eu vou dar minha opinião depois. Como trabalhar isso? Quando estás falando de gestão, de alinhamento de time, de equipe, já até falei, o nome time não era para estar chegando agora, né? Mas quando você está fazendo um alinhamento ali, na gestão da empresa, não tem como eu não lembrar de um time de futebol. Sim. Quando um time de futebol ele vai treinar, vai só alguns jogadores ou vai todos os jogadores? Todos os jogadores. Jogadores. E aí é onde eu ia dizer, eu discordo do professor, mas aí, eu vou lhe ouvir. Aí assim, mas aí tem aquele que treina para cobrar falta. Lateral, um escanteio, né? Tem o goleiro, ele vai... Todos vão chutar nele ali, ele vai ter que... Assim, treinar. E o técnico, ele também tem que participar dos treinamentos. Super. Ai, tô amando. Porque o treinador, olha, hoje às 15 horas vai ter vocês vão treinar porque vai ter um jogo na segunda-feira e eu quero vocês todos lá. E aí o treinador não tá lá. Como é que ele vai conduzir o time em campo na hora do jogo? Exatamente. E aí eu lhe digo, eu tô no banco, sou jogador de banco. Aí eu não vou treinar ou eu vou treinar? Eu preciso treinar também, mesmo eu estando no banco. Exatamente. Então, assim, eu sempre faço esse comparativo, eu sempre faço essa analogia de uma empresa com um time de futebol. Sim. Que é muito boa. E
Importância, você já falou há pouco tempo aqui que o defeito é do gestor, concordo, já disse que concordo. Como é que um treinador, o seu time está treinando e você não está participando do treinamento? Exatamente isso. Hoje, dentro do meu ciclo, né, com o meu cliente, nós temos o treinamento de vendas, como eu falei, é um dos pilares. Participa todo mundo. Do ASG, a pessoa que abre a porta, a pessoa que está ali, que não tem contato direto com o cliente, ao entregador. Todo mundo participa. Todo mundo. Por quê? Um time, ele tá sempre todo mundo de um lado. Não é assim? É o time, sei lá, do Brasil contra o da Argentina. Os da Argentina estão todos de um lado. O do Brasil estão todos de um lado. Assim são as empresas. Eu preciso que todo mundo tenha a mesma linhagem de comunicação. Que todo mundo tenha o mesmo padrão de entendimento. Se você vai executar ou não, não sei. Mas você sabe como fazer. Então, hoje, dentro do ciclo de treinamento de equipe, todo mundo é treinado igual. Todo mundo vai performar igual? Não. Que aí vai da inteligência, experiência, da criatividade de cada pessoa. Eu posso aprender a mesma coisa que o senhor e eu consigo executar de forma diferente. Ou mais eficiente, ou menos eficiente, aí vai de cada pessoa. Mas se não tiver todo mundo na mesma sintonia, não serve. Vamos lá. Eu tenho uma rede social super ativa. Minha empresa é incrível na rede social. Quando eu chego, meu time não entrega. Eu tenho uma comida saborosíssima, que eu passei horas fazendo, que me deu dias de trabalho, porque um prato ele não sai num dia, tem todo um preparo antes. E aí o meu entregador, ele vai de chinelo, falando gíria, jogando o produto em cima do meu cliente. E aí, serviu de quê? Então, eu acredito sim que hoje todo mundo precisa passar pelo mesmo treinamento para que eu possa fazer essa abordagem de forma inteligente. Eu vou dar um exemplo das grandes empresas de ônibus de São Paulo. Os motoristas, eles só passam 3 meses em cada linha. Porque se esse motorista me faltar, eu tenho outro que sabe fazer o trabalho dele. Bom. Eu tenho que ter uma equipe que entenda do processo, porque na hora que falta, eu posso pelo menos cobrir temporariamente. E eu não subestimo ninguém. Porque, às vezes, aquela pessoa que é o SG, ela só não teve oportunidade. Mas ela pode performar tão bem quanto aqui tem a formação e diploma. Na prática, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Mas também concordo quando eu digo assim, eu sou melhor que você. Como assim você é melhor que eu? Como ser humano, jamais. Mas você estudou coisas que eu não entendo. Então, se a Arthur me conhece de peças e eu não, ele é melhor que eu no conhecimento das peças. Entende? Então, a gente precisa também reorganizar esses ciclos com relação aos nossos colaboradores. Acabou. Todo mundo tem que falar a mesma linha. Todo mundo tem que estar na mesma linguagem. Senão, não é um time. Concordo, verdade. Não está jogando contra em algum momento. Já aconteceu comigo fatos horríveis. Eu chego para fazer um treinamento e eu sempre ando com algum colaborador. O meu colaborador é meu olheiro. Cuidado com o que vocês fazem na frente dos meus colaboradores. Eu entrei para a reunião com o gestor, minha colaboradora ficou sentadinha, descaracterizada, sentadinha só me esperando. E a moça ASG desceu a palavra nos gestores. A ASG contou tudo para minha colaboradora sem saber quem ela era. Ela contou a dificuldade do gestor, ela contou que os colaboradores não atendiam, ela contou que a menina do caixa gritava com o pessoal do balcão, ela contou que não ia dar em nada. Essa mentoria não vai dar em nada, que eles não mudam. Eu fiquei sabendo mais depois da minha colaboradora do que quando eu entrei para conversar com o gestor. Se eu tenho um time que está na mesma linguagem, que está na mesma linhagem, ele vai se comportar desse jeito? Não. Não vai. E outra coisa, o gestor hoje em dia, ele precisa estar muito seguro. Sim. Eu oriento a todos os meus clientes, contrato de confidencialidade. Contrato de confidencialidade. A empresa é sua, os assuntos só saem da sua empresa se você permitir. O contrato de confidencialidade é um termo jurídico que é factível para todas as empresas, onde fala que o que acontece dentro da empresa fica na empresa. Porque a gente também tem visto muitas situações de constrangimento. Um cartão que não passa e você comenta na rua. Uma pessoa que está devendo e você comenta na rua. Uma situação interna. Por vários motivos, vocês não imaginam quantas coisas internas acontecem. Que se comenta na rua. A gente precisa respeitar o brasão da empresa que a gente trabalha.
E o respeito, ele vem, inclusive, com saber se posicionar. Contratozinho de confidencialidade. Mas é porque eu quero conversar sobre o meu trabalho com alguém. Vamos pro psicólogo, vamos pro pastor, vamos pro padre. Você conversa ali, o assunto fica ali, vai embora, você coloca pra fora, descarrega. Agora, eu chegar em casa dizendo, que fulano hoje, pelo amor de Deus, estava horrível. Chegou não sei quem, deve mais do que não sei quem, e ó, tá lá, tratando muito bem. E o outro que... Gente, esses assuntos não são pra sair. E isso também vai do treinamento da equipe. Dessa postura, desse posicionamento. Então, tudo é treinável. Interessante você estar falando, porque aí passa bem pelo lado do relacionamento, né? Como a maneira como a ética, né? Como vocês estão falando. E tudo isso vende, né? Ou não, né? Ou não vende, ou vende errado, né? Digamos. Mas está vendendo sempre uma imagem, está vendendo alguma coisa, E eu concordo 100%, porque um time, até para ganhar o nome de time, todos estão trabalhando por um motivo final, um objetivo. Exatamente. No caso do futebol, me parece que é ganhar o jogo. Se jogou e no final não ganhou o jogo, ali foi só uma diversão. É legal também se divertir e tal. Mas um time, quando ele é montado, ele é feito para ganhar o jogo, né? E puxando para a venda seria, se tudo foi feito, se no final das contas ninguém está vendendo, tem uma coisa errada aí nessa história. E o time presta conta, né? Com o torcedor. Sim. Né? Imagine, o time presta conta com o torcedor. Quem vai torcer para time que perde? Então, o resultado e aí na área que é a gestão, que é a área que a gente atua, gestão passa muito por indicadores, né? Números, o que é que está acontecendo, para poder melhorar alguma coisa. Se eu quiser melhorar meu peso, eu tenho que subir na balança. Eu vejo lá, tem tantos a mais, tem que fazer alguma coisa. Ali é um indicador, está indicando um sintoma que tem alguma coisa aí que tem que melhorar. Mexer, tem que melhorar. E as vendas... Tem uma área que é muito legal, que tem muito a ver com liderança. Tem uma pergunta que é parecida, que se faz muito com o vendedor, com o líder e com o empreendedor. Nasce pronto, né? Aquela história. Fulano, não, esse menino sempre vendia, desde pequenininho ele já vivia, já vendia, né? Sempre muito. Aí geralmente associa venda com uma das habilidades que o vendedor tem, que é a comunicação. Sim. Sempre foi muito comunicativo e tal. Aí eu queria aproveitar também, essa é uma pergunta que eu acho que quem vai participar de algum assunto sobre isso, se existe ou não a relação direta disso, de nasce ou não, qual é o percentual disso, se também tem ou não, e como é que a gente treina, e de repente você entra numa equipe, você deve ter passado já por isso, sim, e está lá 6, 7 equipes de vendedores, mas tem um que está ali que não está entregando o resultado. Como é que vocês trabalham essa questão? Já que o vendedor ele trabalha no item final do processo lá. No final que eu digo o seguinte, tem fornecedor. Está na linha de frente. Então ele está na ponta final com o cliente para fazer o fechamento. Tudo isso aqui tem que ser bem feito também para poder ele entregar algo. Então o cara que está ali na ponta final, ele está na parte mais sensível, né, do negócio, porque se você tem algo legal e não vende, amigo, tu vai quebrar, então tem que vender. Sim. E essa turma, essa equipe está ali para fazer esse fechamento. Como é que vocês trabalham essa parte da relação de tudo que você falou? Acho muito interessante, tudo que tem que estar envolvido. Sim. Se a menina da ASG, né, como você colocou lá no seu processo, se ela entrega uma série de falhas, porque quando eu falo isso, eu fico tentando me livrar dele, igual o céu do professor. Já me acomodei, já me acostumei que o professor não tem como... Tem que conviver com isso, né? Apesar de não estar mais em sala de aula faz algum tempo. Mas tem um outro que eu fico, às vezes, tentando sair, não deixo, que é o gestor de RH, sabe? Que conversa com todo mundo e sabe que as dores nem sempre é aquilo que alguém diz. Nem sempre o que a pessoa está falando é realmente aquilo. Sim. Tem que conversar, tem que entender melhor, né? Vamos sentar aqui tem que ter alguma ferramenta, alguns instrumentos para captar de fato o que a pessoa está dizendo é aquilo que ela está falando. Porque às vezes o que a gente fala é mais reflexo do que causa. E aí você tem que ir atrás das causas, né? Porque nem sempre a gente tem que só ficar nem sempre tem que colocar a criança debaixo do chuveiro porque ela está com febre. Tem que descobrir por que ela está com febre. Como é que você atua nessa parte da equipe de vendas lá no pessoal, com essa questão do resultado que ele tem que ter dando? Então o cara está lá, está há 6 meses, era para dar resultado X, não está dando. Tem gente que na sua equipe, talvez, quando você vai trabalhar, descobre que o cara está lá há 3 anos. Só que ele é sobrinho do dono. É parente do dono, que tem essas coisas nas empresas familiares, né? É parente. Né? E aí o cara está direto relacionado com a venda. Como é que você trabalha essa parte aí? Vamos lá.
Hoje em dia Não sei se existem eu consegui me várias... explicar. Conseguiu, eu misturei um pouquinho aqui, mas deu certo. Hoje em dia existem várias ferramentas no ciclo de contratação, para você poder entender o perfil das pessoas. E existem ferramentas de desenvolvimento. Por exemplo, o método DISC hoje é uma ferramenta onde você consegue entender quais são as características pessoais dessa pessoa, através das próprias respostas dela. Se ela é uma pessoa dominante, se ela é uma pessoa influente, por aí vai. Tem várias estratégias que dá para fazer. Mas eu volto para a tecla do gestor. O gestor que estuda, ele consegue entender melhor os processos e identificar melhor quem são seus colaboradores. Se eu tenho um colaborador que é forte em vender e o outro que é forte em se relacionar, eu não vou misturar essas duas pessoas com as mesmas coisas. Ou cobrar de você que é bom em vendas, que você se relacione muito bem. Eu preciso olhar para o meu colaborador entendendo o que ele é muito bom. O que ele é bom? Boa. Se ele não é muito bom no estoque, mas ele é muito bom vendendo, eu vou colocar ele para vender. Se eu tenho uma pessoa extremamente metódica em questão de organização, eu vou colocar ela para o estoque. Então, eu preciso olhar melhor. Ótimo. Não é só jogar para o meu colaborador e dar tchau. Volta para o gestor. Afinal de contas, o seu negócio é seu e não do colaborador. Mas o colaborador também precisa entender de autorresponsabilidade. Todo colaborador que entra na minha empresa, inclusive Maria Luísa entrou recentemente, recebe um livrinho de Paulo Vieira sobre autorresponsabilidade. E a gente conversa, e a gente debate, e a gente tem as nossas reuniões. Para que eu consiga passar para elas o que é que eu quero e o que é que eu não quero. Eu sou o norte, eu sou a luz, o farol para o meu colaborador. É simples assim, não tem muito mistério. Mas se Maria Luísa é muito boa nisso e Fernanda é muito boa naquilo, eu vou extrair o que é melhor de cada um. E eu vou direcionando, porque todo mundo tem alguma coisa que não é legal. Ninguém é perfeito. A Hortência é muito boa nisso, mas isso aqui talvez eu não goste. Então eu vou usar o que é muito bom. E aí o que você não tem de bom, você pode ficar para você mesmo. Eu já não tenho o meu de bom e tá tudo certo. Então, vai muito do tato, da responsabilidade do gestor, de saber olhar para os seus colaboradores e extrair o melhor de cada pessoa. Afinal de contas, e aí eu digo, e às vezes dói nas pessoas, ninguém tá ali de favor. Ninguém tá ali de favor. É pra tá. Todo mundo recebe no final do mês o seu salário ou até o 5º dia útil, tem seus direitos, mas tem seus deveres. Boa. Escutou, empreendedor? Escutei só para fazer um... Eu digo lá aos colaboradores, eu digo, rapaz, no final do mês, quem é que recebe? Quem é que recebe o dinheiro no final do mês? Entre a empresa e você, quem que recebe? Ele disse, sou eu. Aí, no caso aí, eu tô sendo o que seu? Tô sendo seu cliente. Você eu tô lhe vendeu o pagando, trabalho, você tá pagando. eu tô comprando o seu trabalho. Exatamente. Então, e aí, se você... Eu sou seu cliente. O que é que a gente faz com o cliente? Trata bem. Então, se você me tratar bem, eu vou comprar ali, continuar ali comprando, ali pagando. Exatamente. E você não... E se eu não for um bom Entrega cliente, um bom também você vai serviço. pedir para sair. Se você não for um bom fornecedor, eu vou deixar de comprar você e vou comprar outro. Eu todo dia falo para as minhas, eu sou o seu produto. Não é verdade? Eu sou o seu produto. Você Bom. precisa entender de mentoria. Você precisa entender o que eu faço, como eu faço. Fale com o meu cliente do jeito que eu falo. Eu sou o seu produto. Boa. Se você entender que eu sou o seu produto, tá tudo certo. Ah, Hortência, mas se eu tiver um produto físico? A empresa é um produto que vende outros produtos. Porque você normalmente compra pelo nome. Vá lá em canto tal, que já tem nome, que já é conhecido, que já é isso. Mas às vezes, quando você chega, o colaborador não está preparado. E aí, faz o que com esse nome? É que nem pai, Despenca. joga no mato. Exatamente. Hortência, o professor tá chegando a hora já. Eu tô vendo aqui. O papo tá tão bom. Pois é, que a gente nem sente. Que bom. Hortência, você é uma pessoa que eu sempre... Já disse a você que eu tenho um certo respeito por você, sei da sua capacidade, da sua persistência, né? É Conheço um recíproco. pouco da sua história. Eu tenho uma loja de autopeças, Sim. certo? Oficina e autopeças. Você consegue fazer uma mentoria comigo? Consigo. Com certeza. Eu tenho uma panificadora. Você consegue fazer uma Consigo. comigo? Gente, venda é venda. Eu trabalho com... Eu tenho um consultório de odontologia. Sim. Você consegue fazer uma mentoria comigo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta em contrapartida. A autopeças, a panificadora e o dentista precisa de cliente? Sim. Eu consigo fazer sua mentoria. Então é isso aí que eu quero que vocês entendam o que a Hortência pode fazer por você que está nos assistindo. De repente você está nos assistindo e... mas eu tenho um salão de beleza. Então, ela respondeu. Tem cliente? Exatamente. Se
Se tem cliente... Quem está nos a gente assistindo consegue aqui, como é trabalhar. que faz para encontrar a Hortência? Eu quero dar uma ressalva muito grande aqui para vocês, aproveitar o espaço, porque é uma dor, tá? Dentro do ciclo de mentoria, infelizmente, felizmente e infelizmente, o nosso público, a grande maioria, é um público feminino. Sim. Por quê? Nós temos uma dificuldade extrema com o público masculino. Inclusive, quando vocês me disseram sobre o podcast, eu disse, poxa, vai ser uma oportunidade para a gente falar sobre isso. Os homens, eles têm uma dificuldade enorme, e aí eu vou falar de uma forma bem genérica, tá? De serem orientados por mulheres. E eles têm uma dificuldade enorme de apoiarem suas mulheres. O nosso maior problema hoje em fechar mentoria são os maridos. Os homens não estão apoiando as esposas. Eles não querem que elas cresçam mais que eles. Eles não querem que elas se desenvolvam. E aí, óbvio, estou falando de uma forma genérica. Então, eu quero agradecer... Eu quero agradecer o espaço de 2 homens para com uma mulher, para que eu possa falar sobre o meu negócio, para que eu possa falar sobre a minha capacidade. Porque santo de casa, obra, milagre, sim. Nós já conseguimos entregar resultados gigantescos para quem quer. Isso. Mentoria não é sobre quem pode pagar. Mentoria é sobre quem quer fazer. Se você vai me contratar achando que eu vou fazer um milagre no seu negócio, não me contrate. Eu não sou a pessoa. Eu sou a pessoa que vai te orientar e você vai transformar o seu negócio junto comigo. Se é essa a intenção... Você vai só dar as mãos, né? Exatamente. Se é essa a intenção, eu tô ali com você. Eu tenho vários segmentos que eu atendo hoje em dia. Nos vários segmentos, eu entendo o que é que o comércio está acontecendo em cada um deles. Quando chega para mim que diz assim, o mês não tá bom, eu tenho vontade de mandar voltar da porta. O mês não tá bom ou você não usou da estratégia correta? Porque eu tenho vários clientes. Se eu tenho de 5, 3 que estão batendo meta, 2 que não estão, algo está errado. Algo está errado. Então, não jogue a culpa no mês. Se autorresponsabilize pelo que você deixou de fazer. O dinheiro, ele não deixou de circular. O cliente está mais seleto. E se você não fizer a sua parte, você vai ficar para trás. Excelente. E? Excelente. A autorresponsabilidade aí que você falou, isso é fundamental, porque é muito fácil você sempre arranjar um terceiro para arranjar a culpa. Com certeza. E acho que é da própria cultura do latino. A gente tem muito isso, o brasileiro, o latino-americano, gosta muito de arranjar um culpado. A culpa é de Lula, cara. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é do Sol de Mossoró. A culpa é de quem? Ele fica procurando assim, cadê? Eu tenho que achar alguém um culpado. Porque também é confortável. Porque eu jogo no outro, eu fico, tá vendo? Não sou eu não, é problema do outro. E, de fato, essa questão da botar o locus de decisão dentro de casa, dentro de mim, isso dói, é difícil, porque eu que tenho que arranjar a solução, eu que tenho que dar uma resposta, no fim das contas, né? E não só jogando para terceiro. Isso é didático, isso é educativo. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês no dia a dia. Das minhas colaboradoras, sempre uso meus exemplos. Hortência, onde é que eu vou arranjar cliente? Eu não sei para quem mandar mensagem, óbvio, a gente dá as orientações, adiciona em grupos e por aí vai. Eu já disse várias vezes, no seu caminho, de casa para cá, você vê quantas empresas? No mínimo 10. Então, você tem no mínimo 10 pessoas para falar. No mínimo 10 pessoas para falar. É isso aí. Puxar para si, né? E não ficar sempre... Porque arranjar todo mundo está procurando um culpado para chamar de seu. Exatamente. Mais ou menos assim, né? É o resultado, né? Quando o resultado é bom, é de todo mundo. É de Quando todo o resultado é ruim, aí nunca quer ser meu. É de todo mundo também. Exatamente. E o papo tá legal, né? Vamos ter que encerrar. Viu? Só liberar aqui para a gente ter as considerações finais. Da minha parte, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, parabéns pelo programa. Eu acredito que isso precisa ser difundido, popularizado, para que as pessoas possam entender melhor sobre as características, sobre o que acontece no negócio do outro. E eu sempre acho, eu sou muito da ideia do que o Joel J fala. Se você é a pessoa mais inteligente da empresa, você está na mesa, você está na mesa errada. A gente tem que procurar pessoas que sabem mais. A gente tem que buscar evoluir. A gente precisa ajudar também aos que não estão na mesa. Trazer. Eu acho que Mossoró, por ser uma cidade pequena, ainda tem um ciclo vicioso muito feio de competitividade entre os empresários. E se todo mundo se unisse, era ainda mais uma cidade potência. Aqui tem grandes potências, grandes empresários, pessoas com sabedoria, assim, absurdas e que poderiam estar juntos para fazer diferente pela cidade e, ao mesmo tempo, tem ali a síndrome do protagonista de achar que é tudo sobre eles. Então, vamos olhar melhor para isso. E esse tipo de programa traz isso. Esse tipo de podcast traz isso. A abertura para falar, para ser ouvido, para debater e para difundir. Né? Então, parabéns. Obrigada pelo convite. Agradecemos.
Agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui Eu que conosco, agradeço. nos ensinando. E aprendendo. Duas palavras aí, vou concordar com elas, que a gente precisa de fato disso aqui. Às vezes a gente falar de si fica meio que pesado, meio que chato, né? Para quem não conhece a pessoa, pode achar que a gente está se achando, né? Sim. Mas eu também defendo essa pauta aí, que a gente... Essa palavra... Tudo tem os dois lados da moeda, Sim. né? A palavra concorrente, né? Ela é feia, né? Mas é concorrente, é corrente com corrente. Verdade. Você tem uma corrente, ele tem um, eu tenho outra. Vamos juntar essas 3 correntes, não vai se tornar uma corrente maior? Muito mais forte. Então vamos juntar nossas correntes, vamos entender esse lado de concorrência. Vamos transformar a sua corrente com a minha, uma corrente maior, uma corrente mais resistente, não é? Os clientes que andam na empresa na empresa do mesmo setor, do mesmo segmento que o meu, sem dúvida eles vão chegar lá falando bem ou falando de mal de mim. Aí quando a pessoa é parceiro, aí vai separar, ele vai entender que esse cliente também pode sair de lá e vir para cá e falar. Se ele está falando na dele, ele vai falar na minha. Exatamente. E aí se torna mais leve, sabe? Aí é pauta para um treinamento. Torna mais interessante para o comércio andar e fluir, né? Verdade. Eu concordo. Portas Concordo muito. abertas para a Muito Hortência obrigada. aqui, sempre que puder e quiser vir aqui falar Se tiver mais um projeto pouco. novo, de repente, vou entrar agora. Ai, gente, muitas indicações. Muitas pessoas legais que vocês podem trazer aqui. Pessoas idôneas, pessoas com capacidades absurdas, que precisam de espaço e que podem ensinar muito. Não tenho dúvida disso. Terminar o programa, já vou cobrar dela agora. Então passa Isso. para cá os nomes. Eu porque faço mesmo. Esse grupo do bem, pessoas que querem fazer acontecer, né, que se desprende, reserva um tempo para vir. Não tem ninguém desocupado aqui, não. Todo mundo tem 1001 coisa para fazer, né? Eu tô aqui, o telefone não para Tocando. porque a empresa lá tá rodando. Tá ali com Maria Então Luísa também. é um trabalho altruísta e já que estamos completando o ano, então, amigo, se tinha parado, já devia ter parado, não parou, vamos para frente, vamos conectar mais pessoas. Sopramos a vela em grande estilo, né? Legal. É isso Boa. aí. Para todos, um excelente dia para quem ainda está acompanhando no início do dia. A gente se encontra na próxima edição.